Todos. Vocês estão me escutando? Nosso professor Arnaldo falou certo mesmo, a gente aqui não escuta, que a gente não volta o som. É um prazer estar aqui com vocês, eu queria agradecer à comissão organizadora pelo convite, e o tema incumbido a mim foi Cândida glabrata resistente às equinocandinas. Eu não tenho nenhum conflito de interesse para esse tema. Estando num congresso desse porte, claro que a gente vai mencionar a mudança da nomenclatura, né? Então, Cândida glabrata, que já foi Cryptococcus glabrata, que já foi Torulopsis glabrata e que tem uma similaridade genética muito mais parecida a Saccharomyces cerevisiae do que Cândida albicans, hoje, já tem um tempinho, o Nacasiomyces glabratus, né? Vocês, com certeza, já devem ter visto nos laudos da microbiologia, que isso já chega pronto, né, com Cândida glabrata entre parênteses, provavelmente, né, para não confundir o clínico. Mas é uma mudança ainda bem controversa entre os micologistas justamente por isso. Até que ponto isso é uma questão de regra de nomenclatura e pureza taxonômica, se a gente não vai mudar nada na abordagem clínica, né, e vai tratar como se fosse do grupo das cândidas mesmo. Apesar da gente tratar, né, fazer um plano terapêutico pensando em cândida, é importante ressaltar algumas diferenças que na Nacasiomyces glabratus realmente tem em relação a Cândida albicans e outras cândidas, né? Então, para começar, é uma célula bem pequenininha, leveduriforme, bem pequena, menor que Cândida albicans, e que não forma pseudoífa nem hifa, né, ou tubo germinativo a 37 graus. Não tem ciclo sexual, é um genoma haploide. Uma série dessas características que eu estou mencionando para vocês, isso tudo vai ter participação depois para a gente entender por que é a espécie com maior facilidade de aquisição de resistência. Tá? Não secreta enzimas proteolíticas, então se adaptou muito bem ao corpo humano, é um comensal que fica ali quietinho, ele não desafia muito a imunidade, então ele consegue se perpetuar por longos períodos, mas tem os seus mecanismos de virulência, como, por exemplo, formação de biofilme. Aqui nessa imagem vocês conseguem ver, por exemplo, a diferença do biofilme de Cândida albicans, que tem ali uma matriz extracelular abundante, tem hifa, tem pseudohifa, versus um biofilme fino, mas muito denso, que vai fazer com que o fungo que está ali escondidinho, ele tenha uma menor exposição à equinocandina, por exemplo, né, quando a gente está em tratamento. Tem um atapetamento leveduriforme e a gente consegue ver a morfologia que é bem diferente. Por outro lado, também, se a gente for mencionar, né, uma série de mecanismos de escape do sistema imune, a própria hifa da Cândida albicans faz com que ela facilite esse escape, versus a Cândida glabrata, Nacasiomyces glabratus, que ele vai ter a endocitose, vai ficar ali quietinho dentro do macrófago por bastante tempo, né, vai ter ali um período que ele vai conseguir de tolerância e adaptação, que a gente vai citar um pouquinho melhor, como o João chegou a mencionar. Então, ele consegue ter uma alta tolerância ao estresse celular para depois ter lise desse macrófago e aí disseminar e ir para a corrente sanguínea. Algumas outras características importantes. Pelo BR-CAST, todo o Nacasiomyces glabratus é minimamente intermediário a fluconazol, desde que com uma concentração inibitória mínima até 16. Né? Então, tem uma suscetibilidade já reduzida aos azóis, isso a gente já conhece, por conta de uma superexpressão de bomba de fluxo. Tem outros mecanismos que podem estar envolvidos, mas esse é o mais prevalente. Outras coisas que podem aparecer nessa espécie, heterorresistência fenotípica a fluconazol, causando persistência de infecção e, eventualmente, por mecanismos genéticos, aí não é só superexpressão de bomba, a própria resistência a fluconazol, que costuma ser cruzada com voriconazol. E, como eu mencionei, é a principal espécie responsável por resistências adquiridas por conta de todas essas características. Então, genoma haploide, resposta imune é branda, e tem os fenômenos de adaptação e de tolerância. Implicações clínicas, lembrar que a maior prevalência dessa espécie está nos adultos, não está em neonato, não está em criança, e é adulto geralmente oncológico, seja tumor sólido ou pessoal do oncohemato, diabético. É a segunda espécie mais isolada em amostra clínica de infecção por cândida, e aqui eu não estou falando só de candidemia, estou falando de infecções por cândida em geral, mas nos Estados Unidos, por exemplo, é um patógeno já no segundo lugar para a candidemia, que no Brasil ele está em quarto lugar.
e é a principal espécie não albicans relacional da foco intraabdominal, e isso é muito importante porque vai funcionar como um reservatório para subpopulações com resistência equinocandina. Então, aqui na figura direita, a gente consegue ver um pouquinho o mecanismo de patogênese mais comum de candidemia. A gente tem a translocação intestinal, vai lá o macrófago, ele faz a endocitose. A Candida, na Casiomyces glabratus, consegue ficar bastante tempo dentro do macrófago até que ele se rompe e aí faz a candidemia e disseminação de múltiplos órgãos. Aqui, como o professor Arnaldo ele citou na primeira aula, entre os patógenos de importância médica, né, os fúngicos, está ali o Casiomyces glabratus, com importância alta, né, elevada, como um patógeno de risco à saúde humana. E chegamos nas equinocandinas. Então, lembrar que elas foram introduzidas para uso clínico a partir dos anos 2000. É um grupo de antifúngico lipopeptídico e que tem uma ação fungicida na maior parte, na maioria das espécies de cândida. Vai inibir a síntese de um 3-beta-deglucano, que é um polissacarídeo extremamente importante para a parede do fungo. E aí vai acontecer uma lise osmótica e morte celular. O que acontece para evoluir com resistência? Existe mutação de gene, né, que a gente vai chamar de hotspots, que são as localizações específicas onde essas mutações vão ocorrer, em FKS1 na maioria das outras espécies e principalmente FKS2 em Casiomyces glabratus. Outros mecanismos já têm sido descritos, mas esse é o único mecanismo que tem falha clínica documentada, tá? Então é isso que importa para a gente até agora, né, no momento. Essas alterações, por conta da mutação genética, elas vão substituir subunidade do beta-deglucano sintase e aí reduz a afinidade da equinocandina e faz com que o micro-organismo seja resistente. Isso não acontece de uma hora para outra, né? Normalmente, vocês podem ver nessa figura aqui, o que acontece in vitro, né? Mas também acontece em vivo. Você tem o início do tratamento com a equinocandina, vai causar um estresse no fungo, né? Na célula fúngica, vai ocorrer uma morte celular um pouco mais acelerada e ele vai chegar naquela fase de tolerância, né? Então tem um certo platô, mas ainda não tem nenhuma mutação de FKS, né? Então, se você for ver a suscetibilidade dessas subpopulações, elas continuam sendo sensíveis às equinocandinas. E dali a pouco a célula vai morrer com o tempo, né? Então, quando acontece falha terapêutica nesse cenário, a gente precisa revisitar uma série de outros fatores, né? Fatores microbiológicos do próprio hospedeiro, fatores de farmacocinética e farmacodinâmica, se a distribuição da droga do sítio de infecção está adequada, mas ainda não é resistência. Quando a gente tem fatores de risco, junto com todas as propriedades do micro-organismo que a gente já mencionou, aí a gente pode acabar tendo, durante a adaptação, rearranjos cromossomais, um reparo de DNA e aí as mutações de FKS, como eu já mencionei. Os principais fatores de risco, como vocês podem imaginar, é exposição prévia e repetida, principalmente no último mês a equinocandinas, uso prolongado, e aí depende um pouco das práticas de cada centro, né, mas sendo profilaxia ou durante o próprio tratamento. E focos com muito biofilme, muito inóculo ou uma menor penetração e exposição à droga, né? Isso a gente vai observar depois em estudos de vida real, quando a gente tiver a experiência com essa nova geração de equinocandina, com a rezafungina, que sugere, né, uma possível melhor penetração tecidual do que as demais. Então, focos como intraabdominal, endocardite ou osteoarticular, a gente precisa prestar um pouquinho mais de atenção. E, claro, as más práticas, né? Lembrar que hoje é muito discutido na literatura a questão de subdose de equinocandina em alguns cenários, né? Então, obesidade, né? Em geral, paciente acima de 75 quilos, que está crítico, está chocado, a literatura já sugere que a gente vai ter um benefício clínico ali se a gente aumentar a dose entre 25% a 50%, né? Aumentar a dose de equinocandina. Focos intraabdominais, paciente com hipoalbuminemia, paciente em ECMO, né? Então, tem alguns cenários específicos que a gente já sabe que a dose mais elevada de equinocandina deve prevenir o aparecimento dessas subpopulações com resistência. E o controle de foco inadequado também é outro fator de risco para que isso aconteça. Como é que anda a epidemiologia, então, de resistência
não só antifúngica, mas principalmente relacionadas às equinocandinas. Então, a gente consegue ver nesse gráfico, essa é uma revisão muito boa do David Perlin, ele fala muito sobre esse assunto, isso foi de 2017, mas tem outras revisões depois disso, e mostra que desde a introdução das equinocandinas nos anos 2000, a resistência começa a subir. Então, a epidemiologia vai variar geograficamente, claro, porque as práticas dos centros são diferentes, e os estudos variam muito porque, às vezes, eles coletam só as cepas da primeira amostra clínica do paciente e tem outros estudos que vão vendo as cepas subsequentes, que são aquelas que têm maior risco mesmo de demonstrarem esse tipo de resistência. Então, vai variar, os números acabam variando bastante. Candida albicans e não albicans, por enquanto, uma prevalência muito baixa, né, em torno de 1 a 3% de resistência à equinocandina, isso dados americanos. Na Casiomyces glabratus, até 1/3 com resistência à equinocandina também tem resistência aos azóis, e aí começam a surgir as cepas multidroga resistente. E estudos de vigilância nacional nos Estados Unidos apontam de 3 a 5% de resistência à equinocandina, mas alguns centros, né, experiência de centros específicos, chega a uma porcentagem de até 15%. Então, pode ser realmente uma coisa mais alarmante. Essa outra revisão que traz resistência antifúngica, os dados de fluconazol são muito mais abundantes, claro, então de 206 estudos eles acabaram conseguindo dados de equinocandina em muito menos, né? Mas eles separam por continente, e eu trouxe aqui alguns países que me chamaram a atenção, sempre de na Casiomyces glabratus, tá? Então, o Chile, por exemplo, 37 cepas, 10% de resistência à micafungina. A Alemanha, esse estudo chama muita atenção, com 176 cepas, quase metade resistente à nidolafungina, né? Então, é entender um pouquinho o que está acontecendo nesse cenário, quais são as práticas e o que dá para fazer para mudar isso. Quando a gente vem para a América Latina e para o Brasil, esse estudo do Daniel da Mata, junto com o professor Arnaldo, ele publicado em 2017, ele traz um pouco a distribuição das espécies e cita, né, fala sobre resistência a fluconazol e já tem alguns dados sobre resistências equinocandinas. De 17 estudos, 7 com dados de suscetibilidade à equinocandina, para que vocês vejam que não é uma coisa que ainda é tão reportada. E desses 7 estudos, só 3 tinham resistência realmente documentada. Um brasileiro com 20%, mais 3 em 15 cepas, né, um N bem reduzido, e um estudo peruano, uma cepa em 8, tá? Então 12,5. Esse é um outro estudo de revisão, publicado agora, do Flávio, junto com a professora Ana Gales e o professor Arnaldo, também com estudos de hospitais terciários. A gente consegue ver que na Casiomyces glabratus tem uma incidência ainda de resistência à equinocandina que não é tão proeminente, né? E isso são centros de sudeste, sul e sudeste, que é onde tem são centros com mais acesso à equinocandina, né? Entender que o nosso Brasil ele é enorme e na verdade tem proporções muito diferentes, né? Muito heterogêneo. Bom, o diagnóstico, esses são os pontos de corte pelo BR-CAST, que são padronizados, na verdade, pelo EUCAST, método de microdiluição em caldo, que seria o ideal. Esse é um caso clínico rápido, que tem tudo para dar errado, na verdade, eu vou passar rapidamente, mas ele é didático justamente porque é a realidade, né? Então, esse é um paciente do sexo masculino com 80 anos, que já tinha uma valvuloplastia de aorta prévia, e ele faz um episódio, já estava internado há muito tempo, faz um episódio de candidemia por na Casiomyces glabratus, que é tratado com fluconazol por 14 dias, ele fica bem. Mais ou menos 2 meses depois, ele tem uma recorrência, um novo episódio de candidemia pelo mesmo micro-organismo. É tratado com micafungina, 7 dias de tratamento, o paciente continua com candidemia persistente, não melhora, tem febre, é feito toda a triagem, o rastreio de complicações e é feito o diagnóstico, então, de endocardite infecciosa por na Casiomyces glabratus. É optado, nesse momento, por dose alta de micafungina, então, eles aumentam a dose do mesmo tratamento que já estava instituído anteriormente, associam fluconazol, e 22 dias depois o paciente ainda continua com candidemia persistente e picos febris. Então, apesar dos 80 anos de inicialmente a equipe não querer operar, eles decidem que temos sim uma falha clínica, esse paciente vai para a mesa cirúrgica, é operado e a cultura da válvula cardíaca tem o crescimento de na Casiomyces glabratus
resistente à equinocandina, sendo que todos os outros isolados, eles eram sensíveis, né? O tratamento é modificado, então, para anfotericina com fluconazol, mas, infelizmente, o paciente acaba falecendo por um choque séptico, por pseudomonas aeruginosa. Então, aqui a gente entende que, primeiro, como é importante ter as boas práticas, né, na nossa mente, né, tratar a candidemia com bastante seriedade. E a outra coisa que o João acabou mencionando, que a gente não consegue fazer no Brasil, né, mas seria o teste de suscetibilidade de todos os isolados clínicos, principalmente quando o paciente não está indo bem. Então, às vezes, a gente vê lá a primeira hemocultura com cândida, a gente vê o antifungigrama, a gente acha que a gente está tratando, porque está ali que é sensível, mas aquela cepa, aquela subpopulação que está no lugar que tem mais biofilme, que tem menos exposição, veja que o paciente já tinha praticamente 1 mês de equinocandina, né, e continuava com clínica importante. Então, ele tinha fatores de risco aqui para o desenvolvimento dessa resistência. Então, é tentar fazer teste de suscetibilidade em tudo que a gente puder. O tratamento, pilares básicos, né? Então, a gente vai, claro, vai ser conforme o antifungigrama, mas principalmente a anfotericina B. Lembrar que o tempo de morte celular para a anfotericina B e na Casiomyces glabratus, ele pode demorar um pouquinho mais, então o recomendado é que a gente use doses um pouco mais elevadas. Se a gente tiver deoxicolato, vai ser em torno de 1, se for a lipídica, por exemplo, em torno de 5. E prevenção, claro, sempre boas práticas, evitando cenários propícios para resistência. Lembrar da classe de antifúngico que a gente vai escolher para cada cenário, tempo, dose, penetração, o sítio de ação, né, como é que está inóculo, biofilme, interação com o aumento de metabolismo da droga, isso é uma coisa que a gente às vezes não pensa. Então, o paciente está lá na UTI, ele está chocado, ele é obeso, ele está com caspofungina, que interage com outras coisas que a gente não lembra. Tem algum anticonvulsivante, tem dexametasona, são coisas que a gente acaba não lembrando, mas que podem ter interferência sim, a gente não está nem elevando a dose dessa equinocandina, né? Então, controle de foco rápido e eficaz, isso é um pilar essencial de boa prática, mas que na vida real muitas vezes a gente não consegue fazer. Então, quem é que não teve aí uma barriga inoperável, né, que a gente queria muito que o cirurgião abordasse, e a gente fica buscando alguma estratégia de redução de inóculos? Será que alguém da radiointervenção consegue fazer alguma coisa a respeito? Um catéter que não dá para retirar por questões clínicas ou porque não tem leito vascular, e aí o intensivista, o clínico, quer perguntar para a gente se faz lock-terapia com anfotericina, ou se vale a pena trocar o catéter no mesmo sítio, ou quanto tempo espera, né? Outros focos não abordáveis. Então, na verdade, a gente entende que nem tudo é tão fácil assim. Mensagem final, eu queria ressaltar, então, que a incidência no nosso meio parece ainda ser baixa, mas que isso é variável, depende muito das práticas de cada centro. Pode ser alarmante em alguns contextos específicos, como a gente já viu. É um mecanismo adquirido, muitas vezes durante o tratamento. Então, você acha que está tudo dirigido, o paciente começa a não ir bem. Então, a gente tem que lembrar dos fatores de risco e de tudo que a gente pode fazer de boas práticas para levantar essa suspeita. Isso pode ocorrer com bastante tempo de equinocandina, mas também a curto prazo, tá? Antifungigrama extremamente importante de todos os isolados clínicos, e vigilância ativa é essencial. Queria agradecer a atenção de vocês, à disposição para perguntas.